Quem venceria numa luta? 100 homens ou um gorila? Olá, Homo sapiens! Vamos aprender biologia? Bem, essa trend polêmica tomou conta das redes sociais nos últimos dias, mas eu achei ela interessante para a gente aprender um pouco de biologia, zoologia, principalmente sobre gorilas, tá? Então vamos aqui discutir quais são as principais características dos oponentes e em quais condições cada um deles teria vantagem. Lembrando, isso aqui é apenas uma brincadeira. Bom, se você quer entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está na Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então se você se interessa, fique por aqui, curta, compartilhe para os amigos. Você já fez tudo isso, então vem comigo. Então vamos começar com o nosso querido gorila. Gorilas são classificados em duas espécies, né? A ocidental, gorila, e a oriental, gorila berenguei, né? Ambas na África, basicamente em torno do rio Congo. E cada uma delas é dividida em duas subespécies. A maior delas é a gorila oriental das planícies, né? Gorila berenguei graueri. De forma geral, todos os gorilas têm uma dieta exclusivamente herbívora, comendo principalmente folhas, cascas de árvores, mas também pode comer um pouco de insetos. Tá? Costumam viver em grupos liderados por um macho alfa, o famoso costas prateadas, acompanhados de lá meia dúzia de fêmeas e em grupos maiores até dezenas de fêmeas e filhotes. Os machos são bem maiores que as fêmeas, medindo geralmente de 1,69 m até 1,90 m, mas há casos, né, de passar dos 2 metros, e as fêmeas raramente passam do 1,60 m. Já em peso, os machos passam 100 quilos com facilidade, com alguns chegando a mais de 200 quilos. Em zoológico, coisa assim, pode chegar a 300. Já a força do gorila, ela é motivo de debate porque você não tem um estudo assim, estudos muito sólidos para dizer isso, mas se especula que ele tem entre 4 vezes, ele consegue carregar 4 vezes o próprio peso, e alguns estudos falam até que 10 vezes mais. Tem um vídeo, por exemplo, bem famoso, em que mostra um gorila quebrando um vidro temperado com um único soco. Esse aqui, no caso, veja a força e a facilidade que ele tem para quebrar um vidro desse. A mordida também do gorila é muito forte, já que ele come cascas, por exemplo, e há alguns estudos que apontam que ela pode passar a mordida de um leão, por mais que obviamente não é uma certeza absoluta. E é claro, os gorilas têm uma grande adaptação para dar golpes com os braços, lançar coisas, tanto que tem uma envergadura muito alta, né, seus braços são muito maiores que as pernas, então eles podem ter uma envergadura de 2,5 metros, né. Entretanto, os gorilas são animais pacíficos e só atacam para se defender. Inclusive teve recentemente, confrontos entre gorilas e chimpanzés os chimpanzés levaram a melhor. Lembrando que chimpanzés são mais fortes que os humanos também, tá? Porém, eles são mais fracos que os gorilas, só que eles são mais estratégicos e violentos. Agora vamos falar sobre nós, os humanos. Nossa principal vantagem é a inteligência e a capacidade de comunicação, mas principalmente a nossa resistência física, né? O ser humano, por várias questões anatômicas, consegue correr por muito mais tempo do que outros animais, quando os animais tendem a ter uma explosão e depois se cansar rapidamente. Tanto que uma das formas mais primitivas de caça era simplesmente ficar perseguindo a presa em grupo, fazer ela ficar girando em círculos ela até cair de exaustão. Agora, em termos de força bruta, estamos em desvantagem, né? Os recordes mundiais de levantamento de peso giram em torno de 500 quilos, né? Feitos por atletas de quase 200. Ou seja, os seres humanos mais fortes da história conseguem levantar no máximo o dobro do próprio peso, né? Já o gorila, como eu falei, carrega 4 vezes o mínimo, ou seja, quase 1 tonelada, né? Ou até mais que isso, dependendo da pesquisa. Então, assim, isso é uma coisa que deixar muito claro. Um homem, mesmo os mais fortes da história, não teriam nenhuma chance, sem armas ou truques, de vencer um gorila na mão. É impossível. E é por isso que a trend é sobre 100 homens, porque 1, 2, 3, meia dúzia não é o suficiente. Então vamos lá, rufem os tambores. Quem venceria, 100 homens ou um gorila? E a resposta é: depende, mas a grande maioria dos cenários seria o ser humano. Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, né, obviamente, se esses 100 humanos fossem fracos, despreparados ou se ficasse com medo facilmente, o gorila venceria. Até porque em situações de pânico, muitas vezes ocorre das pessoas correndo e pisotearem umas às outras. Agora, se forem 100 homens saudáveis, atléticos e com nervos
firmes, né, aguentasse ali agir sob pressão, a coisa ia complicar para o gorila. Por exemplo, um terreno aberto, os humanos poderiam ficar assustando o gorila e fazê-lo correr atrás deles até correr até se cansar. Também poderiam ficar provocando ele, tipo, um dava um tapa nas costas dele e saía correndo, aí quando o gorila fosse atrás dele, o outro ia lá, dava uma voadora, e assim por diante, né. Lembrando que não podiam cercar o gorila, se cercassem, isso ia ativar um instinto defensivo, como com todos os animais isso acontece, ele fica mais agressivo ainda e seria pior para os seres humanos. Agora, um cenário que eu acho que talvez o gorila teria alguma chance seria num local fechado e pequeno. E aí, com a envergadura de quase 3 metros que ele tem, ele ia alcançar só num braço vários humanos de uma vez só, e aí sim seria uma carnificina. Porém, se os humanos não se apavorassem e ainda fosse ali tentar derrubar ele com uma rasteira ou com empurrar ele, que seja, e depois começassem a pisar nele ou fizesse alguma outra coisa dessa maneira, como o biólogo Henrique, por exemplo, disse, aí sim o gorila também não teria chances, mas provavelmente o gorila iria eliminar vários, tá. Ou se, por exemplo, poderia acontecer do gorila eliminar tantos homens, que depois de, sei lá, 80 ele caísse de exaustão, também teria essa opção, tá. Então, em quase todos os cenários em que a gente tá falando de 100 homens saudáveis e que soubessem o mínimo de luta, né, de estratégia de combate, o gorila não teria chances, ou teria muito, muito poucas chances, tá. Agora, se fosse uns 20 homens, 20 homens ou 20 mulheres, 20 homens e mulheres, não importa, aí o gorila teria grandes chances de vencer. 50, já acho que seria também já um pouco debatível, mas 20, 30 seria muito tranquilo, tá. Agora só uma curiosidade, né, e se fosse outros animais? Bom, leões, ursos polares, rinocerontes e elefantes são bem mais fortes que gorilas. Lembrando, gorilas eles são predados por leopardos, e leopardos são animais que, por mais que sejam bem poderosos, são mais fracos que leões, tanto aliás, um leopardo às vezes evita até lutar com uma hiena ou com um chacal, um cachorro, para não se machucar porque ele vive sozinho. Então só pra você ter noção. Aí esses 100 homens iam sofrer bastante, né, um leão, com urso polar, com rinoceronte eu acho que não teria chance, com o elefante é certeza, o elefante não teria a menor chance. E aqui é muito fácil de saber porque os elefantes foram usados em guerras e eles pisoteavam centenas de homens com com certa facilidade, tá. Enfim, então moral da história, ainda somos o animal com maior capacidade de eliminação, né, de infelizmente, de extinguir outros seres vivos, né. Não à toa, nossos queridos gorilas, que são o animal, mais próximo do ser humano depois do chimpanzé e bonobo, com 98% de similaridade genética, está em em profunda risco de extinção, tá. Bom, então é isso, as fontes estão na descrição, qualquer dúvida, crítica, sugestão, coloque aí. E se você gostou dessa brincadeira, né, lembrando, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus, ninguém tá aqui falando aqui de machucar nenhum animal. Se quiserem que eu fale de outros exemplos, coloque aqui nos comentários que eu posso fazer algum vídeo ou texto falando sobre o tema. É isso, valeu, falou!